Olá, no programa de hoje, os vetos do presidente Lula ao PL da flexibilização do licenciamento ambiental. Os trechos vetados pelo presidente no projeto de lei aprovado no Congresso, que prevê novas modalidades de licenças e dispensa de autorizações para determinadas obras e atividades. As ameaças aos biomas, os embates entre parlamentares e o Planalto, as perspectivas de judicialização e o simbolismo do tema às vésperas da COP30 no Brasil. Eu converso com o advogado ambientalista, vice-presidente da Comissão do Clima da OAB de São Paulo e ex-deputado federal, Fábio Feldman. Bem-vindo, Fábio, um prazer recebê-lo no Mundo Político. Prazer é meu, viu? Fábio, o veto parcial do presidente Lula ao projeto aprovado pelo Congresso em julho atingiu mais de 60 pontos do texto e foi justificado como necessário para garantir preservação ambiental, segurança jurídica a empreendedores e proteção a direitos de povos originários no país. O que lhe pareceu esse gesto do Planalto sob os pontos de vista técnico e político? Olha, em primeiro lugar, eu acho importante registrar a importância do licenciamento ambiental que está previsto na Constituição de 88. Eu diria que é o principal instrumento que o poder público tem, e a sociedade de maneira geral, para gerenciar os impactos ambientais e, quando eles são, digamos assim, inevitáveis, criar medidas de compensação. Então, acho que o Planalto agiu muito bem ao promover esses vetos, porque o projeto aprovado na Câmara, o projeto depois aprovado no Senado, que voltou para a Câmara, ele tinha uma série de inconstitucionalidades e ele, de fato, fragilizava muito esse importante instrumento constitucional que é o licenciamento ambiental. Eu acho que, de certo modo, nós conseguimos restabelecer o equilíbrio nesse projeto, que chama Lei Geral do Licenciamento, e, com isso, garantir, quer dizer, a integridade e a consistência do licenciamento ambiental no Brasil. Pois é, Fábio, ao longo da sua trajetória parlamentar, você foi deputado constituinte, inclusive responsável pela elaboração do capítulo que trata do meio ambiente, além de relator e autor de uma série de leis relacionadas a essa temática. O quanto a legislação ambiental no Brasil precisa, de fato, ser atualizada e modernizada? Há ajustes desejáveis, digamos assim? Olha, há ajustes na legislação que foi criada nesses anos da Constituição de 88 e, inclusive, há alguns déficits importantes em relação à Constituição de 88. Quer dizer, recentemente o Supremo Tribunal Federal determinou que o Executivo e o Legislativo elaborem uma legislação protetiva do Pantanal Mato-Grossense, porque essa legislação deveria ser estabelecida logo depois da Constituição de 88 e o único bioma brasileiro que tem uma legislação especial é o bioma da Mata Atlântica, que inclusive sofreria muito se o presidente não tivesse vetado um dispositivo que diminuiu a proteção do bioma Mata Atlântica. O licenciamento ambiental no Brasil ele precisa mudanças, mas eu, pessoalmente, que já fui secretário estadual de Meio Ambiente, que conheço, de certa maneira, a tramitação de projetos, de estudos de impacto ambiental, eu acho que talvez o maior desafio que não foi discutido no Brasil é a fragilização do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Quer dizer, de 30 anos para cá, houve um esvaziamento democrático suprapartidário, como eu falo, das entidades ambientais, tanto a nível federal, o caso do IBAMA, que tem muito menos funcionário do que tinha, ICMBio, e também os órgãos estaduais. E com isso você tem uma dificuldade de conferir agilidade no licenciamento ambiental. Então, a opção de fortalecer o Sistema Nacional do Meio Ambiente deu lugar a uma tentativa, na minha opinião, de flexibilizar, quase que destruir, entre aspas, o licenciamento ambiental no Brasil. Mas nós temos que discutir a necessidade de fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Um dos vetos, Fábio, foi sobre a possibilidade de licenciamento autodeclaratório para empreendimentos com médio potencial
poluidor. Quais riscos efetivos isso traria? Não, porque se você tem um impacto ambiental grande, quer dizer, com prejuízos e provocação de danos ambientais, quer dizer, você tem que permitir, primeiro, que a sociedade participe disso. Esse é um aspecto que nem sempre as pessoas compreendem em relação ao licenciamento ambiental, que ele permite a participação da sociedade. Por essa razão, eu considero o licenciamento ambiental um instrumento democrático importante, não só do ponto de vista dos impactos ambientais propriamente ditos, mas a sociedade com licenciamento ambiental, ela tem conhecimento do que vai acontecer, de quais os impactos e participar. E você deixar que um empreendimento com impacto médio seja autolicenciado, você está retirando da sociedade a possibilidade de participar, de gerenciar os riscos, e com isso eu acho que o Executivo fez bem em vetar esse dispositivo e só permitir o autolicenciamento em empreendimentos com baixo impacto ambiental. Outro ponto vetado foi a dispensa, né, de autorização de órgão ambiental para áreas protegidas pela Lei da Mata Atlântica. Também seria um retrocesso essa simplificação? Sem dúvida nenhuma, porque quero insistir, o bioma Mata Atlântica é um bioma muito importante no Brasil, quer dizer, a Mata Atlântica tem uma importância extraordinária do ponto de vista de biodiversidade, é onde vive a maior parte da população brasileira, e o projeto previa retirar ou facilitar a supressão da Mata Atlântica. Eu acho que o veto, e aliás, um ponto importante que eu queria registrar, é que o veto ele tem que ser mantido pelo Congresso Nacional, quer dizer, nós não temos ainda a garantia de que os vetos serão mantidos, mas veja, a Lei da Mata Atlântica é uma lei que é importantíssima para conservar o bioma da Mata Atlântica e não tem nenhum sentido você fragilizar a legislação da Mata Atlântica, que é uma legislação de 2006 e que todos os dados mostram que ela ajudou a conservar o bioma, que ainda assim está muito ameaçado, inclusive em Minas Gerais. Você tem conhecimento do Congresso, né? Já esteve lá por muito tempo, sabe como funciona ali o jogo político. E nós temos visto nos últimos anos um poder cada vez maior da chamada bancada ruralista, né? Através da Frente Parlamentar do Agronegócio, que já sinalizou que vai trabalhar pela derrubada desses vetos. É algo que está no horizonte, assim, eventualmente esses vetos caírem no Congresso? Olha, está no horizonte, mas eu sempre acredito que venha a prevalecer o bom senso. O fato é que nos últimos anos, quer dizer, nós temos uma bancada cada vez maior, não só ruralista, mas de outros interesses que são muito atuantes no Congresso Nacional. Isso tem tornado mais vulnerável a legislação ambiental brasileira. Mas aqui, mais uma vez, eu entendo que deva prevalecer o bom senso, até porque, caso isso não venha a ocorrer, eu não tenho nenhuma dúvida que haverá uma judicialização desses pontos. Quer dizer, a judicialização é muito ruim para o país. Por que ela é ruim? Porque ela aumenta a insegurança jurídica e, na minha opinião, ela o julgamento pelo Supremo, que seria a quem caberia o julgamento dessas potenciais inconstitucionalidades, é longa. Enquanto isso, quanto a esse julgamento, eu creio que nós temos muitos empreendimentos que estariam com o risco de serem reprovados, ainda que apreciados pelos órgãos ambientais. Então, eu acho que deve haver uma negociação aí entre executivo e legislativo e que se estabeleça um equilíbrio. Quer dizer, o equilíbrio é a manutenção desses vetos, na minha opinião. Nós não podemos esquecer que o governo editou uma medida provisória e está encaminhando um projeto de lei em regime de urgência. Quer dizer, eu acho que superamos algumas etapas, mas muita coisa vai vir ainda, muita água vai rolar antes que nós tenhamos assim uma consolidação dessa legislação. A ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, chamou os vetos de estratégicos e disse que metas em relação a desmatamento zero e a redução
entre 59% e 67% de emissão de CO2 nos próximos anos estão mantidas. O cumprimento dessas metas, Fábio, a seu ver, depende essencialmente dessa modulação legislativa, do desfecho que isso terá? Eu creio que sim, porque da maneira que o projeto foi aprovado, como eu digo, foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, voltou para a Câmara, enfim. Da maneira como foi aprovado, eu acho que se criava aí algumas modalidades de fuga, no sentido de se permitia, quer dizer, a aprovação de projetos que certamente aumentariam o desmatamento, e o Brasil, o maior desafio do Brasil, em termos de mudança do clima, é o desmatamento dos biomas brasileiros, primeiro o bioma amazônico, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, quer dizer, e até a Pantanal. Quer dizer, então, da maneira como o projeto estava elaborado, eu acho que ao retirar do poder público a possibilidade de avaliar esses empreendimentos, nós teríamos, enfim, um aumento do desmatamento e aumento da contribuição brasileira para o aquecimento global. Eu acho que os vetos dão, digamos assim, um equilíbrio no projeto. O projeto, como tinha sido aprovado, ele era exageradamente contra o meio ambiente, e com esses vetos eu acho que a gente encontrou equilíbrio. Eu acho que o Congresso Nacional terá, de certa maneira, mais do que bom senso, acho que o Congresso Nacional vai ter uma atitude de manter os vetos de maneira geral, talvez fazer uma alteração ou outra, e com isso a gente mantém o licenciamento ambiental no Brasil, quer dizer, um licenciamento ambiental com base na ciência, com base no interesse público, o que estava faltando no que foi aprovado anteriormente. O governo também editou uma MP, né, para que a LAI, a Licença Ambiental Especial, passe a valer imediatamente. Ela permitiria que o governo federal escolhesse aí projetos estratégicos, né, que têm prioridade de avaliação. Esse caso específico, Fábio, é uma sinalização clara em relação àquela possibilidade de exploração de petróleo no Rio Amazonas, que tem gerado aí tanta polêmica no país? Olha, primeiro, eu acho equivocada a edição dessa medida provisória e vou explicar por quê. Quer dizer, o poder público tem como priorizar análises de estudo de impacto ambiental. Eu insisto que o grande problema do licenciamento ambiental é a precariedade dos órgãos ambientais. Mas tudo bem, vamos continuar. O governo pode priorizar, quer dizer, ele tem condições de fazer isso independentemente da edição da medida provisória. Além disso, a medida provisória, na minha opinião, ela comete um erro grasso que eu acho que vai sofrer judicialização, que é impor um prazo de 12 meses. Por que eu falo isso? Porque projetos complexos, eles exigem uma análise complexa do ponto de vista de ciência, do ponto de vista de conhecimento e, como eu disse anteriormente, do ponto de vista de permitir a participação da sociedade. Quer dizer, empreendimentos que vão durar 50, 100 anos, que é o caso da implantação da infraestrutura, quer dizer, eles exigem uma análise, eu não digo demorada, mas uma análise criteriosa. E eu tenho muita dúvida que, em casos como você citou, da exploração do petróleo na Foz do Amazonas, outros casos, que esse prazo de 12 meses ele seja um prazo adequado. E com isso eu acho que essa matéria, se ela for aprovada tal como ela foi enviada ao Congresso Nacional, eu acho que ela vai acabar caindo no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eu insisto, temos que dar agilidade ao licenciamento ambiental, mas dar agilidade é não esvaziar a possibilidade de análise criteriosa pelos órgãos ambientais e, mais do que isso, pela participação da sociedade. Muitos ambientalistas, Fábio, têm visto a insistência de setores do governo com esse projeto de exploração, né, de petróleo na Foz do Amazonas como uma incoerência suposta aí do país em relação a compromissos, né, que
que o Brasil assume na cena internacional. Qual sua leitura? Olha, eu pessoalmente acho que nós temos que abrir mão do combustível fóssil no mundo e no Brasil. Quer dizer, a ciência não tem nenhuma dúvida sobre isso. Todos os relatórios nos últimos anos da comunidade científica, especificamente do painel intergovernamental de mudança do clima, o IPCC, estão nessa direção. Quer dizer, nós temos que fazer uma transição. Acho que o Brasil poderia dar um bom exemplo em relação a isso. Mas eu tenho uma opinião muito clara. Eu acho que essa não é uma decisão do IBAMA, eu acho que essa não é uma decisão do governo Lula, essa é uma decisão que deveria ser da sociedade brasileira. Por isso que eu tenho defendido aí de um tempo para cá que se crie aí se use o mecanismo do plebiscito, do referendo, porque aí a sociedade brasileira pode tomar conhecimento e pode decidir o que ela quer. Quer dizer, não acho que é uma decisão tecnocrática, acho que é uma decisão política que tem que levar em conta as futuras gerações, que vão sofrer o contínuo uso do petróleo. Então, eu defendo o plebiscito ou referendo porque eu acho que legitima a decisão, seja ela qual for. Quer dizer, o Brasil, de fato, nesse ano particularmente, fica desconfortável, porque ele está sediando a COP30 em Belém, e ele já é um grande produtor exportador de petróleo, e eu abri a possibilidade na Foz do Amazonas, ele permanece nessa posição, e não podemos esquecer que é uma área muito vulnerável, que qualquer acidente que possa ocorrer lá compromete de maneira, digamos assim, grave e séria a biodiversidade marinha e o complexo ecológico, que é um dos mais importantes do mundo, e não existe risco zero. Então, essa é a discussão, na minha opinião. Ou deveria ser a discussão. Caso, de fato, Fábio, né, hajam embates aí duros entre ruralistas e ambientalistas no Congresso e que venham a gerar uma judicialização de pontos dessa legislação de flexibilização, né, do licenciamento ambiental. Você crê que o Supremo tem posições amadurecidas a respeito dessa temática? Olha, eu acho que o Supremo tem toda a condição de fazer o seu julgamento com isenção. Por quê? Quero insistir. Porque o licenciamento ambiental está previsto na Constituição de 88. Além da Constituição de 88, todas as constituições estaduais de todos os estados brasileiros têm normas sobre o licenciamento ambiental. Então, eu acho que o Supremo pode e deverá, na minha opinião, emitir decisões importantes. Eu só queria dizer para você que eu não acho que só a bancada ruralista atuou nos bastidores contra o licenciamento ambiental. Acho que grande parte, infelizmente, do setor empresarial atuou, porque o setor empresarial ele assume compromissos de público, quer dizer, ele faz uma espécie de greenwashing, mas na prática o setor empresarial, com raras exceções, é um setor que fica preocupado e sente desconforto com o licenciamento ambiental, ainda que o licenciamento ambiental no mundo ele seja praticado. Quero até fazer uma observação. O estudo de impacto ambiental, inclusive, ele surgiu nos Estados Unidos na época do Nixon. Quer dizer, então, o licenciamento ambiental está previsto em todas as convenções das Nações Unidas desde 72, e ainda assim a gente enfrenta, quer dizer, esse movimento contra o licenciamento ambiental. Inclusive, muito desse movimento se dá nos bastidores. Como melhorar essa conscientização, Fábio, junto ao empresariado, junto às elites econômicas do país? Olha, eu acho que nós vivemos duas crises muito importantes no mundo: a crise do clima e a crise da biodiversidade. No caso dessas crises, quer dizer, o tempo e a oportunidade de agir é muito curto. Então, eu acho que, de fato, falta
a falta que a sociedade, de maneira geral, e o setor empresarial, para valer, na prática, entenda que o nosso tempo de oportunidade é muito pequeno e que se comprometa e entregue esses compromissos em termos de uma atuação a favor do planeta, contra o aquecimento global, a favor da biodiversidade. Mas, infelizmente, não é isso que a gente está vendo no mundo, não só no Brasil. O exemplo é o que o governo americano está fazendo nos Estados Unidos. O governo Trump está esvaziando o que é o Ministério do Meio Ambiente nos Estados Unidos, EPA, e no Brasil, infelizmente, a gente vê que o setor empresarial, quer dizer, não está assumindo os compromissos que de fato ele assume na publicidade, em discursos, e ele está, na minha opinião, lutando em alguns frontes contra a legislação ambiental brasileira. Voltando à COP30, né, há 4 meses do evento, 29 delegações, Fábio, assinaram aí uma carta sugerindo que ela seja feita fora de Belém se não houver garantia de acomodações adequadas e acessíveis aos participantes na capital do Pará. E a gente tem visto nas últimas semanas diversas reportagens alertarem para essas dificuldades logísticas e estruturais. Esse pode ter sido um aspecto subestimado pelo governo brasileiro? Olha, eu não tenho nenhuma dúvida, quer dizer, nós já sabemos faz tempo da realização da COP em Belém. Quer dizer, e nós todos, e o governo brasileiro, sabia da condição da infraestrutura hoteleira de Belém. Quer dizer, e acho que houve, quer dizer, de certa maneira, uma negligência do governo federal e até do governo do Pará em garantir uma oferta hoteleira. Porque eu que já assisti muitas COPs, verifiquei no Egito, até mesmo na Dinamarca, alguns anos, dificuldades. Mas no caso de Belém, eu acho que o governo vai ter que tomar atitudes muito firmes no sentido de garantir, quer dizer, que todas as delegações, especialmente as delegações dos países mais pobres, tenham condição de vir e participar, como também a sociedade civil e os outros setores que normalmente participam da COP. Então, eu acho que o governo brasileiro não negligenciou esse aspecto e, nesse pouco tempo que tem, ele tem que assumir com mais firmeza e efetivar a oferta hoteleira e de infraestrutura hoteleira em Belém. É porque a essa altura, né, uma troca de sede seria impensável, né? Não, o governo já desmentiu várias vezes essa hipótese. Toda vez que o governo desmente é porque existe essa possibilidade, a gente sabe disso, né? Agora, quanto a cada dia que passa, a possibilidade real de transferência, eventualmente de parte da COP para o Rio de Janeiro, fica mais remoto. Mas eu acho que o governo tem até instrumentos jurídicos para garantir uma boa oferta hoteleira, que eu acho que eles têm que entender que isso compromete a realização da COP, compromete o sucesso da COP e compromete a reputação do país que sediou a Rio 92, a Eco 92, foi o maior evento jamais realizado pelas Nações Unidas. Então, eu acho que o Brasil tem muito a perder se não resolver essa questão, e especialmente o governo brasileiro, que é o responsável por sediar essa conferência. Mas o simbolismo de ter uma cidade amazônica também é importante? Tem peso, né, como sede do evento? Tem todo o peso, quer dizer, todo mundo aplaudiu e continua aplaudindo, quer dizer, a escolha de Belém pelo simbolismo da Amazônia. Quer dizer, e no caso brasileiro, quer dizer, o Brasil, quer dizer, tem como principal vetor de emissões de gases de efeito estufa o desmatamento, quer dizer, o desmatamento amazônico. E o desmatamento é muito importante na mudança do clima. Quer dizer, existem 3 países chaves: a Indonésia, o Congo e o Brasil. Então, quer dizer, a decisão de Belém foi uma decisão corajosa e acertada. Porém, tem que haver esse ajuste de garantir que se faça
na Amazônia, o que é simbolicamente muito importante, mas com condições mínimas de presença de delegações, sociedade civil e outros setores, não só do Brasil, mas do mundo. Para fechar nossa conversa, Fábio, em que pese essas dificuldades estruturais, em termos de avanços na governança climática global, há perspectivas positivas em relação a possíveis resultados dessa COP30 e quais caminhos você entende que o Brasil aí deve priorizar na liderança do evento? Olha, primeiro, quer dizer, nós temos que aprimorar a governança ambiental e climática, porque, infelizmente, quer dizer, há pouca entrega. Quer dizer, nós temos N iniciativas, inclusive no Brasil, importantes, temos N iniciativas no mundo, mas o fato é que nós temos assistido ao aumento da temperatura mundial do planeta em função das emissões, fundamentalmente as emissões de gases de efeito estufa vindo do combustível fóssil, e eu acho que a COP pode representar uma virada no sentido de criar mecanismos que permitam uma cobrança maior da sociedade e que haja uma redução das emissões. Se não houver redução das emissões, quer dizer, o compromisso de Paris de 15 anos atrás de aumentar a temperatura média do planeta até o fim do século 1,5 grau, se inviabiliza. E está se inviabilizando. Já hoje é quase inviável, porque nós já tivemos um aumento da temperatura acima disso. Mas eu acho que a gente tem que manter a esperança e cobrar dos governos e da sociedade de maneira geral e, mais do que tudo, do setor empresarial. E aqui a cobrança tem que ser em cima da indústria petroleira, que de fato não pretende, ou até aqui não está demonstrando que está levando a sério os riscos da mudança do clima. Muito obrigado por essa conversa conosco no Mundo Político, Fábio. Sucesso aí à frente de suas missões profissionais na Comissão do Clima da OAB de São Paulo. Eu que agradeço aí a oportunidade de falar com vocês. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Eu conversei com o advogado Fábio Feldman, vice-presidente da Comissão do Clima da OAB de São Paulo e ex-deputado federal. Falamos sobre os vetos do presidente Lula ao PL aprovado no Congresso para flexibilizar o licenciamento ambiental no país, as perspectivas de desdobramentos políticos e judiciais do tema e os efeitos projetados das novas regras. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.